Parece que todo mundo está achando a situação do Brasil muito esquisita agora nessa campanha, né? Porque eles estão sentindo que o cerco está fechando. Qual que é o estágio que a gente está entrando agora? Bom, nós sabemos perfeitamente qual é a próxima etapa que esse pessoal do PT vai seguir. Eles já aparelharam tudo. Falta aparelhar duas coisas: polícia e forças armadas. Porque eles só não partiram para uma ditadura comunista total e explícita porque eles não têm os meios materiais de fazer isso. Eles não têm a polícia e não têm força armada na mão. Na hora que tiver, acabou. Daí vira Cuba mesmo, sem nenhuma dificuldade. Eles estão indo muito lentamente e com muita prudência porque eles sabem que não tem o poder armado na mão. Mas é só o que falta. Porque o poder cultural já tem, o poder publicitário, o poder político, o poder judiciário, já tem tudo na mão. Só falta uma coisa: as armas. Então, essa será a próxima etapa. Agora, tem gente aí, tem muito idiota no meio dessa gente liberal, direitista, que, em nome do combate à criminalidade, vai apoiar a centralização das polícias. Sim, com certeza. Mas o governo vai centralizar a polícia, mas não é para prender narcotraficante, não é para prender a turma da Farc. É para prender gente como Aécio Neves. Então vai ser para isso. Então vai entregar a arma na mão do bandido, em nome do combate à criminalidade. Professor, o senhor acha que existe a possibilidade de recrudescer a violência, a repressão? As pessoas foram contrárias à reeleição? Ou eles não têm os instrumentos para isso ainda? Não imediatamente. Porém, a partir do momento em que, sob o pretexto de combate à criminalidade, o governo federal unificar as polícias na sua mão, aí começa a repressão. Eles não vão prender ninguém das Farc, não vão prender nenhum narcotraficante, a não ser que seja algum concorrente menor deles. Eles vão estabelecer o império das Farc, que já tem... Já fizeram isso, Olavo, já fizeram isso. Essa semana prenderam um camarada que é o chefe de uma Bacrim, já foi extraditado, o homem já foi, fizeram um alarde gigantesco, como se tivessem pegado o próprio Timochenko, que é o chefão das Farc. Eu disse aqui na rádio, esse camarada não tem nenhuma importância. Eles vão fazer, eles podem pegar um outro traficante menor, só para mostrar serviço, mas o grosso da repressão será de ordem política. Eles só não fizeram isso porque não têm os instrumentos na mão. Nós sabemos que as polícias estaduais são elementos de resistência ao PT. A hora que vencer essa resistência, que a polícia estiver na mão deles, acabou. A criminalidade não vai diminuir nem um pouco, vai até aumentar. Tá certo? Só que vai ter um monte de criminoso político na cadeia. Eu acho que a gente está num momento decisivo de muita coisa, né? A minha briga tem sido, nos últimos 20 anos, o Olavo sabe disso, você sabe disso, a questão das armas de fogo, né? Que muitas pessoas acham que é só uma questão da arma pela arma, o que não é verdade, né? A questão da arma de fogo é uma questão de liberdade, né? É impossível você pavimentar a estrada do totalitarismo se você não tiver uma população desarmada, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Quando o Olavo citou a questão das polícias estaduais, né, e com essa reincidência da Dilma em falar em federalizar as polícias, em cuidar da segurança pública de uma forma federal, isso é muito óbvio, né? O que ela quer é controlar tudo e todos, né? E, aliás, é uma liçãozinha que Getúlio Vargas aprendeu lá em 1932 com a Revolução, né? Tanto é que foi lá que ele criou o chamado R-105, que é um decreto-lei, né, que restringe os calibres, restringe o armamento tanto para a população civil como para as próprias polícias estaduais, né? Ele aprendeu que não era interessante você ter uma polícia estadual tão fortemente armada quanto as forças federais, quanto o Exército. Mas o que aconteceu de muito assustador há 2 semanas atrás é que houve uma reunião promovida pela DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, ou seja, é uma diretoria do Exército Brasileiro, né, que faz exatamente o controle aí dessas armas que estão nas mãos dos atiradores esportivos, dos colecionadores e dos caçadores. E em 20 anos, sinceramente, eu nunca presenciei algo tão assustador
como o que eu vi aquele dia, né? Eu vou citar duas frases, e eu acho que para quem tem os ouvidos minimamente treinados, né, para esse discurso ideológico, fica muito claro, né? Então, a primeira foi a seguinte, né? Toda coleção de arma tem que ter um fundo social. É impossível você aceitar que um colecionador privado, particular, vai ter uma coleção de armas que em algum momento não vai ser exposta ao público, né? E a segunda frase foi a seguinte, isso, gente, nós estamos falando de coronéis fardados dentro do comando aqui do Ibirapuera, aqui em São Paulo, dizendo o seguinte, né, ao Exército só interessa os atiradores formais de alto desempenho que tragam medalhas para o Brasil. Ou seja, eles estão ignorando ou, né, esmagando qualquer motivação individual, qualquer motivação pessoal, né? Então, o que ficou muito claro nessa reunião é que, assim, eles vão restringir o tiro esportivo ao máximo, eles pretendem acabar com as coleções de armas, né, e pretendem restringir também ao máximo a caça no Brasil. Então, isso é extremamente preocupante, vindo de uma instituição que até então a gente acreditava estava aí blindada dessa contaminação ideológica, né? Até o Olavo falou isso hoje no Facebook dele, e é extremamente preocupante, eu estou extremamente assustado, né? Porque o que a gente está vendo é exatamente aquilo que o Olavo falava há 20 anos atrás, né? Que o desarmamento, as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas, não tem nada a ver com criminalidade, não tem nada a ver com redução da violência, não tem nada a ver com redução dos homicídios, é simplesmente uma questão de controle social. Esse governo que aí está não aceita não possuir o monopólio da força. Isso é muito claro, é muito óbvio. E nessa leva estão entrando os cidadãos, estão entrando os atiradores, os colecionadores, os caçadores, inclusive os policiais, né, que aí já se discute, inclusive a proibição de compra de armas particulares por policiais, né? Então, eu gostaria que o Olavo, né, comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente reforçar essa ideia, né? Não importa se você quer ter uma arma ou não, se você vai comprar uma arma ou não, o importante é que está se implementando no Brasil, não é o desarmamento contra a violência, é o desarmamento realmente para a dominação da população brasileira. Sem dúvida, e a cumplicidade de militares com isso é a coisa mais nojenta que se pode imaginar, porque a nação inteira confia nas Forças Armadas como uma força capaz, vamos dizer, de pelo menos criar um equilíbrio, e se opor a esta prepotência do governo federal, tá certo? E, no entanto, enquanto isso, estão lá os militares traindo o povo e se acumpliciando com esta coisa nojenta do controle de armas. Agora, você não pense o seguinte, que durante os últimos 30 anos, o pessoal do PT, os comunistas todos, se esqueceram de penetrar nas escolas militares, de fazer, de se infiltrar em tudo quanto é lugar e de fazer a cabeça dos militares. Eles não pararam com isso um único minuto. Eles tomaram, por exemplo, a Escola Superior de Guerra inteira, né? E ninguém falou nada, ninguém reclamou. Bom, nós tivemos uma palestra do Stedler dentro da escola de guerra, pô. Pois é. E como é que se diz? Eu, quando fiz muitas palestras na Escola Comando do Estado-Maior, e você via qual eram os focos de resistência, os caras que estavam ficando bravos com o que eu falei. A maioria não ficava, mas tinha um bom número, e ao mesmo tempo havia um grupo chamado, acho que Sebres, que se diziam nacionalistas. O sonho deles era se aliar ao PT. Né? Meteram nisso até o falecido general Meira Matos, fizeram a cabeça do general Meira Matos. E ele estava preocupado com assim, intervenção americana. Eu falo, como intervenção americana? Estuda um pouco, você vai ver que há 30 anos os Estados Unidos prima pela ausência na América Latina. Você não tem sequer diplomacia pública. Você não tem sequer um embaixador
para falar em favor dos Estados Unidos quando atacam. Você não tem nada, é zero, 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 zero. Não só é zero no sentido da ação, mas é zero no sentido da informação. Ninguém aqui nos Estados Unidos sabe merda nenhuma do que se passa na América Latina. Eu contei agora mesmo, estava contando na Radio Vox, já falei disso outras vezes, o próprio Council on Foreign Relations, que é o think tank maior dos Estados Unidos, a fábrica de presidentes, negava a existência do Foro de São Paulo, isso quando o Foro já tinha 17, 18 anos de vida. Né? Então, o que você quer? O CFR está enganando todo mundo. Chega lá, o presidente da República vai acreditar em quem? No CFR ou em mim? Eu não tenho a menor chance. Tinha uma época assim, o único negro que falava de Foro de São Paulo nos Estados Unidos inteiro era eu. Pô, apareceu o Jeffrey Nyquist, mais a meia dúzia. Mas até hoje os caras não se tocaram do que está acontecendo na América Latina. Você chegava nesses centros conservadores, eles falam, na América Latina existe tendência populista. E como tendência populista? Você tem um movimento comunista organizadíssimo, poderoso, que tem na mão a maior organização política que já existiu na história do continente. Estão tomando país atrás de país. Agora, o pessoal, realmente, muitas pessoas se iludem, dizendo assim, mas cadê o golpe comunista que o PT ia dar? Ele já deu. Em vez das Forças Armadas prestar atenção nisso, eles estão pensando em tirar a arma de caçador. Exatamente, Olavo. Como se nós... Cara, porra, tem que responder como se nós fôssemos inimigos. Como se nós fôssemos os inimigos, entendeu? Sendo que qualquer país democrático do mundo sabe que o atirador esportivo, o caçador, é a última linha de frente, é o last hope do negócio, né? Onde tudo fracassar, é o cidadão com as suas armas que vai defender o país, todo mundo sabe disso. Né? Mas, infelizmente, o Exército Brasileiro, e repito aqui, isso foi uma semente do mal plantada por Getúlio Vargas depois da Revolução de 30, o Exército continua enxergando o cidadão armado como um inimigo em potencial. Né? Isso é ridículo. Até durante o governo militar, não se falou tanto em desarmamento como se fala hoje. Né? Porque na época eles viam o cidadão como aliado. Né? E hoje não vem mais. É horripilante. São 30 anos de infiltração e doutrinação nas escolas militares. 30 anos. Exatamente. Você veja, dentro do PCdoB, você tem toda uma ala somente dedicada à agitação no meio militar, a estudar a psicologia, os hábitos dos milicos e o modo de infiltração. Isto há 40 anos já existia, meu Deus do céu. É isso aí. Isso nunca parou. Agora, você chega para esse pessoal, esses liberais aí da mídia, e não, o comunismo acabou, isso não existe mais. Porra! Quer dizer, vem com uma conversa anestésica para cima de mim? Sim, eles podem apertar mais os controles, como apertaram na eleição. A eleição está totalmente controlada, totalmente na mão deles. Eles vão precisar fazer e faltando ainda o que eu disse, a força policial militar na mão deles. Por isso vai ser uma das primeiras medidas que eles vão tomar. Que, aliás, Olavo, a primeira tentativa de controlar isso foi através da tal Guarda Nacional. Sim, né? sim. Que só deu errado porque eles são incompetentes. A Guarda Nacional foi a tentativa do governo de criar exatamente de conseguir exatamente essa ideia de controlar as polícias estaduais. Então, o que ela faz? Ela pega os melhores policiais dessas polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar de todos os estados, e diz, a partir de agora você trabalha para mim e você vai ser deslocado para onde eu determinar. Né? O problema é que isso gera um conflito gigantesco com os estados, porque você descobre um santo para cobrir outro. Né? Então, o efeito prático do negócio para a segurança pública é nulo. Então, ele fica difícil de ser justificado a sua ampliação. Né? Se eles tivessem feito um negócio com mais competência, hoje, provavelmente, 50% de todas as polícias estaduais já seriam membros dessa Guarda Nacional. Né, que poderia atuar em qualquer situação no Brasil. Mas perceberam que isso não deu certo. E agora ela vem com essa história de federalizar a segurança pública, que nada mais é que arrancar o controle das polícias dos estados e colocar diretamente com o governo federal. Aí acabou de vez, o Olavo está certíssimo. Isso é o último passo para o monopólio da força.
Isso não tem nada a ver com segurança pública, porque é um absurdo você querer que, Nada. na situação local, você tem que esperar uma decisão de Brasília. Você tem que fazer o contrário, você tem que descentralizar mais. Você tem que ter polícias municipais mais eficientes, você tem que ter a colaboração da população local, conselhos municipais tomando decisão, é isso que tem que fazer. Centralizar é tornar impossível o combate à criminalidade, mas tornar possível a repressão dos adversários, que é esse o único objetivo.